Você, Jorge, na sua apresentação inicial, mencionou que vocês estimavam uma perda de arrecadação aí para o Estado em torno de 30%, que é ali a metade do ano, mais ou menos, e depois ela baixaria para 20%. Claro, no acumulado isso é muita coisa, né? Como você mostrou na sua tabela ali. É, mas, assim, a que você reputa essa diminuição da perda ali adiante? Né? Vocês devem ter feito alguma previsão de cenário econômico em função da pandemia, né? E a outra questão que eu gostaria de perguntar, se vocês tiverem se você tem essa avaliação, né? O que levou a que o setor atacadista seguisse tendo um desempenho acima do próprio desempenho dele lá em 2019, né? Diferente do varejo e da indústria, que sofreram mais em relação à pandemia. Assim, está o Felipe inscrito e o Danilo. Você preferiria fazer um bloco de perguntas ou responder uma a uma? Vou responder de uma a uma, né? Tá, vamos lá então. Na sequência, o Felipe pergunta e depois o Danilo. Então, a questão da recuperação, a gente está vendo essa tendência, assim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? E a gente imaginou, assim, uma perda inicial de 30% em função do primeiro baque ali que teve nas notas fiscais e deu 28%, então, mais ou menos fechou. E agora tem uma tendência de recuperação, o setor econômico ele não consegue ficar parado todo o tempo, ele dá aquela parada e as atividades vão retomando, né? E agora nessa evolução da Covid, teve essa recuperação da atividade econômica aí e pode cair até mais, pode ela voltar até um pouco mais forte até o fim do ano, né? Então, mas assim, não tem nenhuma certeza, né? É mais ou menos uma evolução daquela curva ali de recuperação, né? E ele continua funcionando, tu vê que o transporte de caminhões, tudo ele continua, as mercadorias continuam vindo, né? E aumentou muito também o comércio de entrega, né? Compra pela internet e tal. Então, os setores ali de atacado, eles continuam bem. O que caiu bastante foi o varejo, em função das lojas fechadas, né? Questão de serviço, restaurantes e esse comércio menor que sofreu mais. Mas o varejo, em si, caiu. O atacado continua até mais demandado um pouco, né? Então, acho que podemos falar para o Felipe, né? O Felipe? Bom, primeiro, Jorge, queria te cumprimentar. Obrigado pela exposição. Bem, Muito Leirinha. clara, muito precisa. A dúvida que eu tenho, Jorge, eu vou tentar aliar uma notícia que saiu essa semana com tentar interpretar como isso pode estar acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos no cenário político a saída do Mansueto da equipe econômica, né? Ele deu algumas declarações dizendo que o país só sai da crise através de reformas, né? E que a relação dívida-PIB ela não pode passar de um patamar, né? Que seria preocupante, segundo ele. O ponto é que o governo tem, as iniciativas até o momento têm sido de transferir liquidez para o setor financeiro, né? E aí o próprio ministro Paulo Guedes tem dito que o dinheiro empossou, né, nas instituições financeiras porque o setor produtivo, enfim, não foi lá retirar esses empréstimos porque a perspectiva futura não é positiva, digamos assim. Um dos aspectos que ele aponta como não sendo positivo é o fato de não poder demitir trabalhadores durante a crise, né? Contudo, a gente tem visto um pouco antes da Covid, essas reformas, elas invariavelmente, elas incorrem nesse mesmo caminho, né? Que tudo tem que passar pelo setor financeiro, se cria uma liquidez, mas isso não diz muito de quem investe na economia real. Então, eu queria te escutar se foi possível, né, essa iniciativa do governo
de reforçar a liquidez do setor financeiro para que ele transfira ou financie a atividade econômica, teve algum efeito nos números aqui, né? E qual a avaliação que tem sido feita no âmbito do Sindifisco, da FENAFISCO, em relação às atividades, a essas iniciativas, né? De ser só pela via da liquidez através do setor financeiro. Obrigado. A gente sabe que a liquidez dos bancos é muito importante para manter, né, manter toda a economia segura, né? Pelo menos as grandes empresas, elas continuam com crédito, né? E só que as médias e pequenas não conseguem, porque o banco só empresta se ele tiver um estudo bem feito, garantias, toda aquela. Então não é assim, né? Chega lá e pegar o dinheiro, o banco não é bonzinho, né? Eles fazem a propaganda toda, mas não liberam dinheiro. Mas o sistema ele tem que estar com bastante liquidez, né? O sistema bancário, porque senão a crise seria pior, né? Se não tivesse essa liquidez, essa possibilidade de financiar as empresas que seguram alguns empregos ainda e seguram alguma atividade ou estão se adaptando num novo jeito de fazer negócio, né? Então, a importância dos bancos estarem com essa liquidez toda, ela é importante, né? É claro que poderia ser feito algo mais, como ter garantias, o governo dá garantias para que esse dinheiro chegasse mais nas empresas que não estão conseguindo esse dinheiro, né? Com a saída do Mansueto, eu acho que essa questão essa visão mais restrita, assim, de questão de reformas, eu acho que talvez melhore um pouco. O Mansueto era um baita de um técnico, mas ele era muito conservador no sentido de segurar, de cortar, né? Talvez o Bruno Funchal tenha uma visão mais criativa, né? É importante que o cara tenha esse conhecimento todo, né? E tenha esse domínio que o Mansueto tinha, mas num momento de crise como este tem que fazer alguma coisa um pouco heterodoxa, tem que criar alguma coisa, né? Então, mas o caminho é esse, o caminho é tentar financiar a economia, né? Para que ela saia dessa situação de crise com mais possibilidade de se levantar, né? E não sei o que talvez uma ajuda direta para a microempresa tivesse que ter, né, para as empresas pequenas e médias, né? Muitas vão quebrar, né? Do jeito que está indo, muita coisa vai quebrar, né? Muita coisa vai se modificar. A gente está vendo que algumas estão se adaptando para fazer outras coisas, né? Então, é isso. Eu não tenho assim muito mais o que dizer, a não ser esperar o que vai acontecer, né? Muito bem. Nós temos aqui o Danilo e depois o Amaury. Danilo, você poderia abrir seu microfone e formular sua pergunta? Bom, Jorge, é o seguinte, nós dos Sinternes nos preocupamos com aquilo que o Estado não arrecada, principalmente com as empresas que não pagam. E chama a atenção da nossa empresa estatal CE, que está ali um valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O ano passado eu fiz um trabalho que, inclusive, publiquei. Era 1 bilhão e 900 e já está 3 bilhões e 200 milhões. Por que o Estado não entra na conta do Estado esse dinheiro? Podia me dizer? A CEA vem desde que eu estava lá na arrecadação, lá em 2017, eu me aposentei. Ali já em 2016, a CEA já não estava pagando. Então, eles, todo mês, parcelando o ICMS e jogando para frente, né? Até chegou um ponto que o parcelamento estava igual ao ICMS do mês, né? Então, essa bola de neve, ela vem lá de longe, né? E por mais que o Estado cobre e vá parcelando e negociando, a CE não consegue. É um problema de fluxo de caixa deles, que eles não conseguem realmente. Eles cobram
a conta de luz do consumidor, mas o dinheiro entra no capital de giro da CE, né? Então é um desajuste antigo ali, né? Vem desde antes da questão tarifária, que lá em 2011, 2012, houve essa questão da tarifa ficar congelada para segurar a inflação, né? Ali no governo Dilma, por ali. Mas antes já tinha, a CE já vinha antes com um problema de caixa lá, e dali ela não se equilibrou mais, né? Ela veio ali, passou 2014, 2015, iniciando já a não pagar o ICMS, né? E formou essa bola aí de 3 bilhões de reais que o Estado, se tivesse um pagamento nessa monta, botaria em dia a folha, né? Poderia botar em dia a folha, tranquilo. Ô Jorge, uma Oi. pergunta complementar dessa. Essas empresas de energia, não, inclusive tem uma proposta do Hawley, se não me engano, da reforma tributária, né, de não passar pelas empresas. No momento que tu emite a nota fiscal, ela já vai direto para o Estado. E as bebidas são assim, né, se não me engano. E por que não faz isso com essas energias, as empresas energéticas? Pois é, fazer uma substituição tributária, né? Isso. Fazer uma... a ideia do Raul é interessante. Isso já seria no próprio banco, já faria a separação do imposto do produto, né? Isso. E o imposto já entraria na conta do Estado. Resolveria um monte de problema de inadimplência, né? Exatamente. E hoje são vários... questão de inadimplência contumaz, né? São vários contribuintes que fazem isso. Pegam o ICMS e não repassam para o Estado e vão se financiando com isso até que um momento estoura, né? E claro que essa ideia do Raul é interessante, mas aí o banco teria que fazer toda a conta corrente fiscal, né? A gente tem, por exemplo, o ICMS débito e crédito, né? Então tu tem que, quando entra o ICMS, ele gera um débito. Quando entra o insumo, ele gera um débito. Quando sai, gera um crédito. Então, o crédito menos o débito dá o valor que tu tem que pagar. Então, a gente teria que transferir esse conhecimento, esse tipo de apuração para dentro dos bancos, né? Para eles poderem cobrar a quantia certa, né? A da bebida não é assim? A bebida era ST, agora a bebida saiu da ST, não é mais por substituição tributária. A substituição é quando sai da fábrica, lá o fabricante já paga o ICMS até o fim da cadeia, né? Então, sai a cerveja, né? O veículo, né? Sai da fábrica lá, né? O combustível também sai da distribuidora já o ICMS pago, né? Então, quando tu vai na bomba e põe a gasolina na bomba ali no posto, o ICMS já está pago, né? Mas isso aí não é uma prevaricação do Estado, quando o Estado não cobra de uma empresa estatal de esse dinheiro entrar na conta do Estado? Pois é, o que acontece ali? A CE é uma fornecedora de energia elétrica, né? E o governo, acho que meio que permitiu isso aí, de não ir para cima da CE. Tentou ir, né? A CE conseguiu na justiça se proteger, né, contra a ação de uma cobrança mais forte ali. E também o Estado não pode simplesmente fechar a CE, né? Não pode fazer alguma coisa que atrapalhe a atividade de fornecimento de energia elétrica. Então, o projeto do governo é privatizar também, né? Então, está nessa situação aí. Em relação à CE, a gente tem tido alguns contatos com o pessoal do movimento de empregados lá da CE, né? E o que eles alegam é que a companhia teria patrimônio para ser privatizado, pequenos patrimônios que são uma reserva técnica, que poderiam ser privatizados para poder fazer a recuperação econômica da empresa, e não é feito por uma deliberação de governo, né? E manter a CE inadimplente
joga água no moinho da privatização, né? Então, há todo um conjunto de coisas a serem verificadas aí. A gente não pode reduzir o nosso exame apenas à dívida de ICMS da CE. Né? É preciso ir um pouco além, senão a gente acaba entrando no próprio discurso de, bom, vamos botar no prelo esse negócio aí, porque realmente dá prejuízo de tudo que é lado. Mas, enfim, essa discussão daria para a gente fazer uma outra conversa aqui só sobre esse tema e com o pessoal da CE mesmo, para a gente ter uma conversa mais profunda sobre esse material, sobre essa questão. Né? O próximo escrito diga? É uma situação bem complexa, a CE é bem complicada mesmo. A gente teria que ver mesmo todos os aspectos envolvidos aí, né? Amaury, vamos lá, é contigo. Bom, saudando o Jorge aí, como no início já tínhamos visto que a gente já vem conversando de muito tempo, né? Atuando junto em uma série de questões. Jorge, eu tenho duas questões para trabalhar contigo. Primeiro, um rápido comentário. Você está usando a análise da Focus. Acho que ela está muito otimista, né? Ela está quase que num território de normalidade, né? Talvez não seja esse o desenho brasileiro, né? Mas tá bem, aceitando lá a análise da Focus e tal. Né? O que eu queria tratar? Duas questões que são relevantes. A primeira delas está um debate muito grande entre os economistas e os pensadores aí da aproximação necessária entre a política fiscal e a política monetária. Tá? Está se criando, inclusive, uma grande identificação de posições de economistas mais à esquerda, mais conservadores e até economistas considerados de direita ou neoliberais, né? De que há um espaço real para a gente fazer uma emissão de moeda e através de uma emissão de moeda, poder pagar, vamos dizer assim, os gastos extraordinários da Covid-19, no combate à Covid-19, e também abrir espaço para investimentos em infraestrutura e outras coisas que o poder público necessariamente precisa encaminhar para tirar o país da crise. Isso não tem prejuízo, isso não traz prejuízo à ideia da discussão de tributar grandes fortunas. Alguns colegas da FENAFISCO vêm defendendo que se faça um empréstimo compulsório. Eu sou daqueles que me filio mais à ideia de que devemos fazer um zeramento da taxa Selic, autorizar o Tesouro Nacional a fazer uma grande emissão de títulos públicos e permitir que o Banco Central os compre diretamente fazendo emissão de moeda. Isso daria ao Estado uma flexibilidade completamente inovadora e atende muito um pouco a lógica do que outros países estão fazendo. Não só os Estados Unidos, que está emitindo papelzinho pintado de verde aos trilhões, mas também países do bloco da Comunidade Econômica Europeia, que também estão fazendo emissões para resgatar a sua economia. Eu queria, então, claro que eu preciso dizer que a PEC 10 de 2020, que virou a Emenda Constitucional 106, ela não trouxe a autorização para o Banco Central fazer a compra direta de títulos, né? Ela deu ao Banco Central a autorização para comprar títulos no mercado secundário, o que pode se traduzir numa grande manobra de ganhos do setor financeiro, do setor bancário. Mas eu tenho uma outra questão sobre a dívida pública, que também poderá impactar, mas pensando melhor, eu gostaria que você tratasse disso e considerasse aí na sua avaliação se você vê como razoável, nesse momento, fazer que o país produza moeda e aproxime, então, portanto, a política fiscal e a política monetária e dê uma sustentação à política fiscal
através da política monetária e da participação do Banco Central em socorro não só às necessidades da União, mas também dos estados e municípios. Tem toda uma teoria nova aí que diz que a emissão nessa situação que a gente está não gera inflação, né? A partir da crise de 2008, lá que foi feita a emissão de moeda, os Estados Unidos emitiu moeda e não houve geração de inflação porque a demanda está baixa. Quando eu fiz concurso, eu estudava que quanto mais o meio de circulação, quanto mais circulante, mais inflação causa, né? Tem muito dinheiro em circulação, vai dar inflação. Mas, enfim, eu acho que agora realmente não vai dar inflação porque a demanda baixa, então, na situação que nós estamos, né? Seria muito pior se não emitisse, se não houvesse essa atuação do governo, né? Emitindo moeda para auxiliar municípios, auxiliar estados, empresas, enfim, até que se possa recuperar, porque a dívida ela se recupera depois, né? Lá adiante tu recupera. Existe ali, naquela previsão, tu vê um aumento da Selic depois, né? Ela baixa agora, mas depois acho que o mercado está vendo assim uma tendência de uma certa inflação lá adiante, né? De tentar conter, mas a previsão ali do IPCA ela ficaria 3, 3,5. É claro que isso ali tudo é previsão. Para mim, essas previsões ninguém sabe o futuro, na verdade é isso, né? Mas com certeza todos os economistas assim que eu tenho visto assim tanto da esquerda para a direita, né, estão falando que é o momento de emitir, se for necessário, de aumentar a liquidez, seja via dívida do governo, né, tanto emitindo como emitindo títulos, contraindo dívida, é dívida, né? Então, lá adiante, o Estado vai ter que considerar isso aí. Mas não tem risco, assim, de inflação, ao meu ver, né? Eu acho que o risco é não fazer isso aí agora, né? E aí tem uma certa tensão, claro, que a equipe econômica ali, o Mansueto, acho que se desgastou nisso, enfim, de tentar segurar ao máximo, né? E nessa outra linha de liberar um pouco mais para não matar a economia, né? Para que os setores econômicos continuem girando. Eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que fazer além disso, né? A segunda questão que eu queria ouvir tua opinião é o seguinte: esse plano de auxílio aos estados e municípios, né, que na verdade é a lei complementar 173 lá, teve um peso enorme da política do Mansueto, né, que é uma política de subordinar estados e os principais municípios, no mínimo, que são devedores, a um alinhamento com a política do Guedes, né? Nós, servidores, sofremos diretamente a consequência no congelamento de salários e também na perda, né, de garantias, né, e contagem de tempo para determinadas vantagens e tal. Tudo isso está sendo questionado, estamos questionando judicialmente, no entanto, foi isso que foi aprovado lá. Mas me chama a atenção, lá na 173, que hoje nós não pagamos a dívida pública do Rio Grande do Sul, né, que é uma responsabilidade pesada do ponto de vista de desembolso, né, e há um grave risco de que a gente tenha que voltar a pagá-la a partir de janeiro, porque mantidas a temperatura e a pressão, vamos dizer assim, do desenho que a gente volte a ter atividade econômica, é pouco provável que o STF mantenha uma liminar que nos autoriza a não fazer o pagamento, né? Então, eu queria que você desse especulasse um pouco, trabalhasse um pouco a ideia de, bom, como é que é isso pela frente? Como é que vocês da FENAFISCO enxergam, e do Sindifisco aqui, enxergam esse desenho de condicionantes aí de subordinação do Estado e do risco de nós termos que voltar a pagar a dívida e que isso repercutiria nas finanças públicas do Estado?
A dívida não tem como pagar, né? Ela se tornou impagável, porque é 3 bilhões e 400 por ano aí de desembolso, né? Então não tem como voltar a pagar isso aí. A única saída mesmo é fazer o RRF, a ideia de fazer aquele recuperação fiscal e ter pelo menos 3 anos de folga até conseguir. São 77 bilhões de reais, né, que estão lá em estoque, né? Então é uma coisa que é impensável no momento fazer frente a isso. A liminar que ela continua lá no Supremo, acho que o Supremo não tem como derrubar a liminar, ou o Estado consegue lá no fim aderir, né? Mesmo assim é muito difícil a situação, mesmo que não pague a dívida, tem que haver uma solução, tem que haver uma forma nova de arrecadação, né? E essa forma nova de arrecadação pode vir na negociação de uma reforma tributária, que tenha um imposto aí, um imposto ou um ICMS mais modernos, com menos benefícios, ou um IBS, né, que é a ideia que está nas PECs lá, mas ainda teria que aperfeiçoar muito para o Estado contar com um imposto de base ampla, né, que possa ter. Assim, a tributação está indo para o lado de bens digitais, né, serviços, streaming. Então, isso tudo está crescendo muito, né, canal de internet. E o ICMS não consegue tributar isso aí, não está na base do ICMS, né? Tem uma série de coisas, serviços que não estão na base do ICMS, bens imateriais. Nossa economia do futuro vai para esse lado aí, né? Então, a gente teria que pensar nisso, em ter um imposto que automaticamente, se for um imposto sobre bens e serviços de base ampla, que pegue todos esses bens novos que estão crescendo, que vão surgir no futuro. Hoje a nossa base está muito concentrada em gasolina, energia elétrica, telefonia, e essa base está encolhendo, né? A gente sabe que petróleo, telefone, né? Energia elétrica não, mas essa base muito reduzida que a gente tem, a substituição tributária também vai acabar, é uma coisa que está sofrendo bastante. Então a gente tem uma arrecadação hoje que ela está defasada, né? A tendência dela no futuro é perder base, né? Então a gente tem que partir por uma reforma de trazer mais recursos, né? E a dívida não tem como pagar, simplesmente não tem, né? Nós temos que entrar num RRF e ter um projeto de redimensionamento da receita aí para poder fazer frente nos próximos anos aí. Vão ser alguns anos difíceis, né? Até tu conseguir fazer uma reforma tributária, até tu implementar tudo isso. Vai ser complicado, mas existe um caminho. Né? Me permite, Josué, mais uma questão. Você está falando em reforma tributária, certo? Eu acompanhei todo o debate nacional, conheço os documentos que foram produzidos, isso, da FENAFISCO, da Reforma Tributária Solidária, esse é o título, né? Isso. Mas o que tem no Congresso nesse momento são duas propostas do próprio parlamento. O Executivo não tem uma proposta de reforma tributária. E não há nenhum registro, segundo as informações que eu tenho, de que tu tenha uma emenda constitucional aprovada sem o peso do Executivo. Como é que nós vamos sair dessa encalacrada? Porque o Congresso é conservador. É improvável que ele adote uma proposta de reforma tributária como a que vocês formularam e estão defendendo e que se transformou em projeto, né? E sem o peso, sem o Executivo definir para onde vai. Você acredita efetivamente que o Guedes vai, em algum momento, se mantido o governo, né, do Bolsonaro, mantido o Guedes no comando da economia, em algum momento ele vai ter uma definição de assim, não, a reforma que o governo quer é essa e vamos organizar a base eleitoral no Congresso para aprová-la? Como é que você vê isso? Tu coloca bem a questão. A reforma, as duas reformas que estão lá
tanto a PEC 45, que está na Câmara, como a PEC 110, que está no Senado, elas tratam só de uma simplificação do consumo, né? Criam um IBS e simplificam um pouco os tributos do consumo. Não atacam a progressividade no imposto de renda, enfim, nos outros impostos de patrimônio, enfim, são insuficientes. A União não participa, não entrou ainda, né, o projeto da União, e pelo que a gente sabe, a União queria apenas unificar o seu IVA, né? Ela tem o PIS/COFINS e CSL, ela queria juntar isso num tributo, fazer a reforma dela e deixar que os estados depois possam aderir, formando uma espécie de IVA duplo, né? Por adesão posterior, né? A gente sabe que eles tinham essa ideia. Então, eles não entram dentro do projeto, assim, por enquanto não entraram ainda, né? Eu acho muito difícil que eles mudem, assim, que venham por uma ideia de compor, né? Esse é o cenário que estava antes da Covid, né? Talvez isso, em função da crise, possa mudar um pouco, né? Agora, é dura, essa equipe econômica é bastante complicada, né? O jogo da União sempre foi muito duro na questão das finanças, assim, questão de entrar. São muitos atores, né? Estados, municípios, né? A própria composição dos estados com municípios, né? Pela base dos serviços, ela é complicada. A relação dos estados com a União. Depois tu tem o agronegócio, tu tem as empresas, né, contribuintes. Então, são muitos atores, né, jogando aí, né? E tudo que está em jogo quando tem recursos em jogo, tem conflito, né? Mas agora, talvez, com se unificar esses dois projetos, lá, a PEC 145, a 110, a comissão mista que está discutindo lá, e se o governo se sensibilizar, a União se sensibilizar que deve, em função da crise, porque os municípios, os estados estão numa situação muito complicada, né? Então, talvez isso leve a discussão para um caminho de concertação entre os três entes federativos. Aí. É uma esperança. Temos que seguir, né? Vamos sobreviver à Covid e vamos ver se a gente consegue alguma coisa, é isso? O problema é que a política que está sendo colocada aí pela União, né? Se não houver uma alteração de rota em função da pandemia, o que eles acenam para nós é, na verdade, uma diminuição brutal do aparelho de Estado, né? Não só diminuição do custo com a contenção da remuneração dos servidores, como extinção de municípios mesmo, né? Você vai olhar a PEC 188 lá, aquele conjunto de 3 PECs que o Guedes apresentou no fim do ano, ali está claramente, olha, tem municípios que, por aqueles critérios, são inviáveis, e aí tem que acabar, simplesmente. Agora, imagina como é que vai fazer isso. Extinguir municípios, reintegra território, é um troço inimaginável, né? Quer dizer, fazer a roda voltar para trás. Não acontece, né? Não, o conjunto de políticas que eles estão propondo é isso, né? Mas a gente tem razão, a política reduzir o tamanho do Estado, mas o Estado, ele, por mais que tu queira reduzir ele existe porque ele tem uma função, né? A gente está vendo agora, né? Sem o Estado, como é que tu vai fazer frente a essas questões de saúde, né? Educação, segurança? Não tem, o Estado tem que existir, né? Sim. E se tu não financiar isso aí, tu fica sem... Né? Claro que os empresários não se dão conta e tem sempre esse discurso que a tributação, a carga é muito pesada e tal. Às vezes nunca olham o que o Estado está colocando, né? A rua que eles passam, né? A estrada, tudo que o Estado faz aí, né? Não tem. E, como eu digo, a esperança, né? Que nem a música do Aldir Blanc, né? Esperança equilibrista. Qualquer hora pode cair para um lado, cair para o outro, mas a gente segue acreditando que vai conseguir achar um caminho para essas reformas aí, reformas que efetivamente viabilizam o Estado. Claro, com eficiência, né?
o Estado que possa prestar serviços públicos cada vez melhores também, né? Claro. Eu tenho uma última pergunta aqui do Felipe, que se reinscreveu. A pergunta é justamente nesse ponto que acabou a fala do Jorge, que a gente sempre discute, Jorge, qual a perspectiva ou possibilidade, né, de papel do Estado assumir um papel central na retomada do desenvolvimento econômico, né? A gente está sempre discutindo isso, seja num plano teórico, seja num plano ideal, né? Mas como tu tens uma experiência prática da fazenda, né, onde se está mais próximo desta, digamos, interface entre o setor privado na produção da riqueza e o setor público na arrecadação, a partir dessa experiência, de larga experiência, como é que tu avalia a possibilidade do Estado assumir de fato um papel central nesta retomada? Isso é algo muito distante da nossa prática? É algo utópico ainda? Ou é algo que, independente de posicionamento ideológico, a realidade acaba impondo? Como é que tu avalia essa questão? O Estado vai ter que colocar dinheiro aí, né? Vai ter que fazer projetos, fazer alguma coisa, tipo, ter alguma forma de alavancar a economia no começo, né? Eu não digo um New Deal, né? A gente não tem assim, mas gerar alguma coisa que as empresas possam se organizar, pelo menos, não só com benefícios fiscais, acho que tem que reduzir o benefício fiscal, mas tentando direcionar o benefício melhor, ou tentando que as empresas se modernizem, né? Que não dá assim do jeito que está indo, também com a educação, porque para ter emprego hoje em dia nesse novo mundo que vai para o lado digital, vai pro lado assim de uma nova economia, tu tem que ter educação, tu tem que ter gente bem formada para trabalhar, né? Então o papel do Estado é esse, dar essa educação, né? Melhorar a qualidade. Nossa educação é uma vergonha, né? E dirigir as empresas para um setor mais moderno, mais exportador, né, que possa disputar esse mercado, né? Nós ainda estamos naquela situação da substituição das importações. As empresas brasileiras não saíram daquilo, né? E nosso mercado externo é 10%, nosso mercado interno é 90%. Então a gente produz para nós mesmos, a gente não tem conexão, a gente perdeu a conexão com o mundo, né? Eu acho que o papel do Estado seria esse, por um lado, incentivar a produção local, mas com olho no mundo, né? Com olho lá fora. Eu acho que esse é o papel do Estado, dirigir, não tanto botar dinheiro, dar o suporte financeiro necessário, ter projetos de emprego, né? Mas também procurar dirigir a educação e o desenvolvimento das empresas para um paradigma bem diferente do que nós temos hoje, né? Acho que tem que ser urgente, assim, o pessoal começar a sentar e pensar isso até o fim. Viu ali, nós vamos ter alguns anos difíceis aí, nós vamos ter que se organizar para a economia fazer frente a isso, né? Modernizar nosso agro já é moderno. Agora sim, reciclar a nossa indústria, a nossa produção enfim, são uma série de produtos que alguns nem existem ainda, que podem ser usados para gerar essa nova economia. Muito bem, Jorge. Obrigado pela participação. Foi importante para a gente poder te ouvir, ter uma ideia do que nos espera aí pela frente em termos da arrecadação estadual e para tentar nos preparar aí para a atuação sindical e também pessoal, né, diante do que está por vir. Muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Enfim, a gente vai seguir com os encontros Covid-19. Na semana que vem está todo mundo convidado. Muito obrigado por terem participado, por terem escutado o Jorge até o presente momento.
nós vamos ter os colegas da equipe de auditoria do tribunal que trabalharam na Operação Camilo, que foi uma operação em conjunto aí com a Polícia Estadual, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, que desbaratou um esquema de corrupção na área de saúde lá no município de Rio Pardo. Os colegas vão compartilhar conosco a experiência que tiveram, os aprendizados que tiveram e os achados de auditoria que eles puderem já antecipar. Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro Covid-19. Um grande abraço.